Salve família Palmeiras, começando mais um pós-jogo aqui pra vocês. Pós-jogo hoje de Palmeiras 2, Inter de Limeira 0. O tão sonhado Inter de Limeira, né, que causou dificuldade aí para muitos times, inclusive para nossos rivais, mas que aparentemente em casa quem deu canseira neles foi a gente. Né? A gente tem muita coisa para falar sobre hoje, pênalti que errou, substituição, mas antes de eu começar a falar sobre isso, e antes da gente começar a trocar uma ideia sobre o jogo, eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhem aí já, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber a notificação, porque isso ajuda muito o canal. Então compartilha com família, amigos também, tá? E lembrando que na descrição tem o links das nossas redes sociais, tá? Então se você quiser trocar uma ideia com a gente, quiser ver nosso conteúdo, tá lá o link do Twitter e do Instagram, tá bom? E também tem o link dos podcasts que a gente faz. Então só você descer aí na descrição, vai estar o link do podcast, tá bom? E é isso, vamos lá pro jogo. Bom, foi um jogo teoricamente fácil até, né? O Everton não teve muita canseira. Teve uma, acho que se eu não me engano, duas jogadas ali que o Inter de Limeira teve a chance de finalizar e o Everton fez belas defesas. Por isso que eu falo que é sempre importante você ter um bom goleiro. Né? A gente vê que tem muito time que às vezes tem um bom elenco, mas o goleiro peca um pouco. Então eu acho que ter um goleiro experiente, ter um goleiro de Copa do Mundo, ter um goleiro que sabe o que está fazendo embaixo da trave é diferente e ajuda muito. E o Everton demonstra isso sempre que a gente precisa dele. Inclusive foi o Inter de Limeira que teve a primeira chance no jogo e o Everton salvou. Então eu acho que ter esse goleiro experiente, ter esse goleiro que é muito habilidoso, ajuda muito o Palmeiras. Justamente pelo elenco que o Palmeiras tem, você ter um goleiro de alto nível junto com um elenco de alto nível facilita muito as coisas. Então eu acho que essa é a diferença do Palmeiras. O Palmeiras tem sempre uma consistência em todos os setores do campo. E acho que é isso que facilitou ontem nossa vitória. Sobre o jogo em si, né, o Palmeiras teve muita chance. O Palmeiras fez um gol de pênalti logo muito cedo com o Veiga. Depois teve um gol com o Piquerez. E aí teve mais um pênalti que quem pediu para bater foi o Dudu. Mas a gente sabe que é aquela velha história, né? O Dudu nunca bateu pênalti, né? O Dudu bateu poucos pênaltis no Palmeiras, digamos assim. Lógico, era um jogo contra o Inter de Limeira, não tava valendo nada, mas mesmo assim ele chutou pra fora, né? Então é preocupante, porque o Dudu tem todo o crédito, inclusive eu estava no estádio e a torcida apoiou o Dudu, né? A torcida gritou o nome do Dudu quando ele errou o pênalti, e não tem problema, é um paulista, acontece de você errar, é o momento que você tem que errar, porque futuramente quando chegar numa Copa do Brasil, numa Libertadores, é o momento que você não pode errar. Então eu acho até importante, às vezes você errar para você saber que você tem que melhorar, né? Porque futuramente a gente pode vir precisar de você e aí você tá bem mais preparado sabendo que você não estava batendo tão bem, então você treina para isso, né? Consequentemente, eu acredito que o Dudu vai treinar pênaltis para melhorar, até porque o time inteiro do Palmeiras tem que treinar pênaltis porque o histórico do Palmeiras em pênaltis não é tão bom. Né? A gente sabe que teve o do Atlético ano passado, que aí a gente conseguiu ganhar, mas querendo ou não, o histórico do Palmeiras em pênalti não é tão positivo assim, tá bom? E aí depois teve um pênalti no Veiga, um pênalti no Giovani, na verdade, e o Veiga bateu e o goleiro defendeu também, então é o que eu falei, entendeu? Esse é o momento de errar. Esse é o momento de saber se você está batendo bem ou está batendo mal e o que você tem que melhorar. Para futuramente, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, às vezes até o mesmo brasileiro, é importante você saber ter um jogador que vai bater bem o pênalti. Porque, querendo ou não, é o que eu falei. Por exemplo, na partida contra o Atlético Mineiro na Libertadores, todo mundo bateu bem. Todo mundo conseguiu bater bem. Então isso me surpreendeu, porque fazia tempo que eu não vi o Palmeiras bater pênalti daquele jeito. Então eu espero que continue assim. Espero que o Abel treine pênaltis. Não precisa ser agora, evidentemente, né? Mas possivelmente chegando numas quartas, numa semi de Paulista, já tem que começar a treinar, porque pode acontecer. Né? A gente pode pegar um time aí que leva para os pênaltis e aí quem for melhor vence. Então a gente sabe que é sempre importante você manter o treinamento de pênaltis em dia. Sobre as substituições que eu tinha comentado com vocês no início do vídeo,
Eu acho que eu gosto do Rony. O Rony ele é muito esforçado. É um jogador que, para marcação pressão, ele ajuda muito. Só que tem hora que não dá, né? Você vê que o Rony não sabe jogar de ponta. A gente sabe que a história dele foi de ponta com o Atlético Paranaense, ele chegou aqui de ponta, mas ele começou a render de centroavante. Eu sei que é difícil pro Abel tentar desbancar o Rony porque é complicado você tirar o Rony do time. Mas o Rony de ponta não tá indo. Eu lembro até agora de uma jogada, inclusive foi na minha frente, né? Pra quem eu consegui estar lá no estádio. Inclusive a gente gravou algumas cenas lá no estádio da torcida, do jogo. Vai lá no nosso Instagram que tá tudo lá no Stories, tá bom? E aí o Rony na nossa frente, se eu não me engano, acho que foi o Veiga. Eu acredito que tenha sido o Veiga. O Veiga deu um passe pro Rony que era basicamente ele dominar e ajeitar o corpo para chutar. Quando ele foi dominar, ele chutou a bola para frente. Então, assim, eu gosto do Rony, eu sei que ele foi muito importante para a história do Palmeiras. Sei que ele pode ajudar muito ainda, mas eu não acredito que de ponta ele vai conseguir. Eu acho que de ponta, o Abel já tem um nome que para mim tá absurdamente jogando bem, que é o Giovani. Eu acho que o ataque do Palmeiras, e aí vocês deixam aí embaixo nos comentários que se vocês concordam com isso, que o Rony tem que sair, ou que o Rony precisa voltar para a posição dele de centroavante, porque de ponta ele não está rendendo. Vocês comentam aí que eu quero saber a opinião de vocês também. Mas assim, por exemplo, o Rony, quando ele saiu, beleza, o time deu aquelas melhoradas, mas assim, ele jogou com Flaco Lopes, Breno Lopes e Giovani. Teoricamente um ataque reserva, né, do Palmeiras. Mas o ataque pelo lado direito, lado do Giovani, melhorou 1000% quando sai o Rony e entra o Giovani. Porque o Giovani ele tem uma característica que eu acho muito importante para a ponta, que é uma coisa que o Rony não tem, que é o 1 contra 1. O Rony tem velocidade? Tem força no chute? Tem, mas ele não tem 1 contra 1, não tem o drible. Então, quando ele pega a bola, se tem um marcador na frente dele, ele não sabe o que fazer. Ele vai tentar fazer a jogada, evidentemente. Às vezes ele até consegue fazer uma jogada muito boa, mas é difícil, porque assim, quando você tem 1 contra 1, você tem mais opções, que nem o Giovani. O Giovani ontem, em, sei lá, 3 jogadas, as 3 foi perigosa para o Palmeiras. Por quê? Porque ele tinha 1 contra 1. Ele ia para cima do jogador e ele sempre conseguia ou passar ou fazer alguma jogada perigosa. Inclusive, em uma das jogadas ele sofreu um pênalti. Então, inclusive, foi o pênalti que o Veiga errou. Mas a jogada totalmente foi dele. Então, eu acho que é isso que é importante. Eu acho que é ter um jogador que desafogue basicamente o Dudu. Por quê? O jogo do Palmeiras em si é o que? Era antigamente, né? Era tocar no Dudu, o Dudu vir pra cima do marcador e o Dudu driblar o marcador e fazer uma jogada. E aí afogava muito o Dudu, porque os times começaram a entender que o Palmeiras forçava muito a bola no Dudu. Você tendo duas opções de pontas rápidos, que sabem fazer o 1 contra 1 e que finalizam bem, você tem duas opções nas pontas. Então você não precisa afogar tanto, você não precisa forçar tanto em uma. E aí você tem no Endrick, que querendo ou não, é um jogador que é jovem, é um jogador que é forte, é um jogador que sabe finalizar muito bem. Sabe fazer um 9 muito bem, não, um centroavante muito bem. Você deixando um jogador que sabe finalizar da qualidade do Endrick e atrás dele um jogador que sabe finalizar da qualidade do Rafael Veiga, a gente tem tudo para ser esse ataque, para ser um ataque bom. Não que já não seja, o Palmeiras tem um ataque muito bom, mas eu acho que o Abel tá pecando nisso. Aí é o que eu falo, eu tava até conversando com o pessoal na torcida ontem no estádio, e é o que eles falaram. É duas opções, ou ele deixa o Endrick no banco, deixa o Rony de centroavante, e no segundo tempo tira o Rony para colocar o Endrick, ou ele tira o Rony e deixa o Giovani. O Giovani tá merecendo passagem há muito tempo, já faz 2, 3 jogos que ele tá jogando bem. Isso não é eu que tô falando, não é só a torcida que tá falando, é jornalista que tá falando, é palmeirense de imprensa que tá falando. Então, tipo, é muito comum você ver que um jogador não tá rendendo.
numa posição que foi mudada para ele. Porque, querendo ou não, a gente sabe que o Rony de ponta nunca se destacou, né? Tanto no Palmeiras quanto. Ele começou a se destacar quando o Abel mandou ele para centroavante. Então acho que isso que tem que mudar. Mas fora isso, o Palmeiras está jogando bem. Eu gostei do jogo particularmente. É lógico, é o Inter de Limeira, é um jogo que alguns rivais aí sofreram para ganhar, ou até para empatar. Mas o Palmeiras não teve grandes dificuldades. Né? Um golaço do Piquerez, 3 pênaltis na partida. Então, inclusive o Palmeiras erra dois, mas mesmo assim, é, eu acho que o Palmeiras tá com um time muito formado, uma base muito formada e tem tudo para ir longe nesse Paulista. Vamos esperar agora o próximo jogo, que é contra o Água Santa, se não me engano, no domingo. Né, o tão temido Água Santa, né, que a gente já deu uma vacilada contra o Água Santa, mas a gente tem certeza que o Palmeiras tem uma base muito forte que vai ganhar esse jogo de novo. Então é isso, gente. Queria agradecer para quem acompanhou até aqui. Só queria falar para vocês novamente curtirem o vídeo, compartilhem aí com a família, com os amigos se vocês gostaram. Deixa a opinião de vocês aí embaixo, se vocês que escalação que vocês queriam ver no Palmeiras, se vocês querem ver um time com Endrick, Dudu e Giovani, ou Endrick, ou Dudu, Giovani e Rony como centroavante. Deixa aí embaixo que eu quero saber também. Ou se não, entra nas redes sociais que vai estar aí na descrição, tanto no nosso Twitter quanto no nosso Instagram, e comenta lá, e manda uma mensagem lá pra gente, se vocês concordam com essa opinião, o que vocês acham dessa escalação que o Abel tá fazendo, tá bom? E também lembrando que na descrição vai estar os links do podcast, então é só ir aí na descrição, vai estar todos os links para você acessar. Quem não conseguir ver pelo YouTube, vai lá, que vai estar como podcast, tá bom? Só queria agradecer para quem acompanhou até aqui, para quem acompanha o canal. E é isso, galera. Falou, até o próximo vídeo, até o próximo pré-jogo e pós-jogo contra Palmeiras e Água Santa. Falou!